Cheguei! Tchanan, 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 yukache, tchanan, 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 yukache, tchanan, 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 yukache, tchanan, 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 yukache. E eu trago para vocês um mito da história da criação, contada pelo povo Dezana, um povo que vive parte na Amazônia e a outra parte na Colômbia, sempre ao longo e às margens dos rios. E eu vou contar para vocês alguns detalhes, porque essa história é muito longa. Estão preparados? Eu já ouvi muitas histórias sobre o mito da criação, mas essa me chamou a atenção e vocês vão entender o porquê. No princípio, o mundo não existia. Era tudo escuro, tudo vazio. E enquanto tudo era vazio e era escuro, surgiu uma mulher bem velha, sábia. Ela se fez. E essa mulher construiu para ela um espaço para morar, que ela chamou de Maloca do Mundo. E essa maloca ficava suspensa no ar. Essa mulher pegou um pouco de ipadu, começou a mascar. Depois, fumou também o ipadu. E enquanto ela fumava, a fumaça se espalhava da sua maloca. E era tão interessante que ela ficava concentrada na fumaça e pensando: como será que vai ser esse mundo? Aquela mulher, velha, sábia, era chamada de a avó do mundo. Isso, ela era a avó do mundo, a avó da terra, ou também a não criada, porque ela mesma se fez. Sentada no seu banco de pedra, dentro da sua maloca, ela se questionava: e agora? Como é que vai ser esse mundo? Foi aí então que ela pensou: eu vou construir ou eu vou criar alguns seres para me ajudar, todos cheios de poderes para criação. E ali, na sua maloca, ela criou a luz e pensou: que tal chamar os trovões, trovões em forma de homem, para me ajudar nessa criação? E ali veio o primeiro trovão, um homem forte que logo obedeceu a ser chamado. Chamou o segundo e ele também veio, forte, e atendeu o seu chamado. O terceiro, e a cada um que chegava, ela ia entregando para eles alguns dons e dizendo: você precisa criar isso, você precisa criar aquilo. Para o terceiro trovão, ela distribuiu várias riquezas e disse a ele: cuide bem, essas riquezas serão a futura humanidade. Para os outros, Jesus, o que aconteceu? Para os outros, desculpa, gente, alguma coisa aconteceu no meu celular aqui. Ela deu o dom de criar animais, plantas, e por aí foi. Quando todos os 5 já estavam reunidos, ela deu a cada um deles uma maloca. Gente, e as malocas eram como? Uma por cima da outra. Então, o mundo era como se fosse uma torre. Cada maloca em cima da outra, com sua luz, única luz que existia no mundo. E essa mulher, que também se chamava Iebaboró, disse a eles: apressem-se, façam o que devem fazer. E ela os deixou e se acolheu na sua maloca. Ficou ali por um tempo. E ela foi percebendo enquanto o tempo passava, fumando o seu ipadu, aguardando surgir a terra. Vocês acham que surgiu a terra? Não.
Portanto, ela foi até aqueles trovões, aqueles homens, que a acolheu com tanto carinho, e ela disse: Eu não criei vocês para ficarem aí parados. Cadê a criação do mundo? Não criaram ainda por quê? Eles já haviam criado os rios, mas faltava criar a terra, faltava criar a luz, para que realmente houvesse vida. Eles então perceberam que não adiantava se esconder de Ebaburó, a avó do mundo. E cada um deles pensou: para nos animar, o que a gente pode fazer? Resolveram então fazer uma bebida de uma fruta da palmeira miriti, uma bebida chamada caapi. Só que essa bebida, gente, era um pouco forte e deixava a pessoa um pouco tonta. Eles beberam muito porque gostaram. Vocês acham que conseguiram fazer alguma coisa? Não. Ficaram todos tontos. Um deles, pelo menos, tentou. Saiu da sua malota, mas estava tão tonto que, mesmo com a ajuda de Iebaburó, não deu conta. Foi aí que ela pensou: eu tenho que criar um outro ser que me ouça. E lá se pôs ela, a pensar como a mãe que quer parir. Ficou a pensar, fumando o Ipadu, olhando para aquela fumaça. E, de repente, surgiu um ser sem forma, que não dava para se ver direito. E ela foi dizendo algumas palavras que só ela entendia na sua língua. Aquele ser foi se transformando e surgiu ali o que ela chamou de o bisneto do mundo. E ela disse a ele: você deve me obedecer. Eu vou te dar um irmão chamado Boquena. Ele, o Boquena, foi o primeiro líder do povo de Zana, que nos conta esse mito. Os dois, então, ficavam junto como irmãos. Ela ensinou para eles como se aproximar daqueles trovões, os avós do mundo que ela os chamava, dos 5. Explicou cada um como chegar na maloca deles. E é claro que isso não seria tão fácil, mas o bisneto do mundo ficou tão atento e aprendeu tudo com muito cuidado. Primeira coisa que ele fez foi pegar um bastão que Boquena chamou de osso de pajé. Com esse osso de pajé na mão, ele era capaz de construir ou criar tudo o que ele quisesse. E assim foi. E a primeira coisa que aquele bisneto fez foi criar a luz. Uma luz que brilhava tão forte, que quem olhasse para ela poderia ficar cego ou se queimar. E ele construiu a luz. Subiu bem alto, até chegar no topo do mundo. E lá ele espetou seu cajado, osso de pajé, e de lá vinha o brilho daquela luz, que espalhava para todo lado. A avó do mundo estava sempre com ele, dando apoio. Não desista, não desista, vá em frente, você vai conseguir. E surgiu então o sol. Mas quando os avós do mundo descobriram que o mais jovem conseguiu criar a luz, ficaram com ciúme danado e falou assim: como que pode? Nós fomos criados primeiro e a gente não teve poder e nem força para criar o sol. Como é que esse daí, ó, que nem nome tem, nem forma tem direito, esse bisneto do mundo, cria o sol no primeiro dia da criação dele? Bem, para acalmar esses trovões, esses avós do mundo, o terceiro trovão os acalmou com um pouco da bebida que eles gostavam, que é o capi, e um pedaço de ipadu. E ali eles ficaram fumando, que era o que eles mais gostavam. E assim passaram o tempo. Enquanto isso, o bisneto do mundo, na sua alegria de querer criar tudo, pensou: eu tenho que criar algo que todos gostem, principalmente as nossas lideranças, os chefes, e plantou as plantas essenciais para a cura. Deu semente por ali. Enquanto ele estava fazendo, construindo as camadas de terra e jogando as sementes certas que a avó do mundo passava para ele ia pensando em cada planta. Ia pensando também em como seria a humanidade. E agora?
Já tinha terra, já tinha rio, já tinha luz, faltava então a humanidade. E onde ele ia encontrar isso? Na maloca do terceiro trovão. E ele foi, junto com seu irmão de proteção, Boquena, que era o líder dos Desana. Chegaram até a maloca do terceiro trovão. Falou as palavras que Ebaburó ensinou e entrou com cuidado. Quando chegaram ali, o terceiro trovão distribuiu sobre eles todas as riquezas. E a cada riqueza que chegava na mão daquele bisneto do mundo, ia surgindo mulheres, homens, e era muita gente, gente diferente um do outro, uma mistura linda que os olhos de Ebaburó brilhavam. E ela sentia uma alegria tão grande, os seus seios foram ficando fartos e ela pega o seu seio esquerdo e deixa cair dali sementes que caíam pelo chão, surgindo árvores, todas as plantas que nós temos até hoje. E era muita fecundidade. Ela no seu corpo de vó e de mãe ao mesmo tempo da humanidade. E eles não pararam aí. De repente, o terceiro trovão se transformou-se numa grande serpente. E ali ficou como forma de um barco, uma canoa, que Boquena e o bisneto do mundo pularam sobre ele e ali eles navegaram, naquele grande rio e lago de leite que existia, que poderia ser o oceano. E por onde eles passavam, eles iam apresentando tudo para aqueles homens e mulheres. Foi tanto que de repente chegaram numa cachoeira. E ali, o quinto trovão transformado em cobra grande parou. Foi o primeiro momento que todo o povo, toda aquela humanidade, aqueles homens e mulheres tocaram seus pés descalços na terra. E ao sentir a terra, sentiram que ali era o seu lugar. E a cada lugar que eles passavam, paravam e descia um povo diferente. Surgia um chefe diferente. E a cada chefe que descia daquela canoa de transformação, era o chefe de um povo originário. Era o chefe de um povo indígena de coragem. E ele soprava no ouvido deles, dizendo o que eles iam fazer. Cada um, vocês vão viver em paz, vocês vão conviver com uma diversidade de povos. Desceu a primeira parada, segunda parada, terceira parada, cada um o nome de um povo. Bem que eu queria vocês aqui gritando comigo junto, dizendo que povo era. Ah, que povo era? Já sei. Era o Guarani? Era os Caigangue? Machacali? Quais eram os nomes? Vão dizendo no seu pensamento, você que me ouve. Era gente demais. E o povo, quando descia, agradecia a Mãe Terra. Era como se abraçasse todo aquele universo que eles iam morar. E Ebaburó ficava lá, da sua maloca, olhando, achando tudo aquilo muito bonito. Até que, nas minhas pesquisas lendo, gente, vou contar segredinho, não espalha para o jogo não, tá? Espalha não. Dizem que desceu um homem branco dessa canoa de transformação. Só que quando esse homem branco desceu, ele desceu com a espingarda na mão. O bisneto do mundo não desceu da canoa em nenhum momento. Ele não podia porque era um grande espírito, mas ele também não deu nenhum poder para esse homem branco, mas disse para ele o seguinte: você vai construir muitas riquezas, você vai ser forte e vai fazer guerra contra outros povos para pegar suas riquezas. Estou falando para vocês, não conta para ninguém não, tá bom? E essa história, gente, ela fez a humanidade vir ao mundo através dos povos originários. E essa história acaba aqui. Nasceu de um breve pensamento meu, com palavras vindas do vento. E você que escutou bem atento, receba o meu contentamento. E a avó do mundo, sabe o que aconteceu com ela? Ficou numa alegria danada, lá da maloca, admirando a diversidade de gente que compõe essa terra. Até hoje ela está lá, cuidando e espalhando o seu leite de vó e de mãe ao mesmo tempo.